Boa noite, a paz de Cristo. Nós estamos aqui para mais uma escola bereana. Eu quero já de antemão agradecer ao pastor Ronaldo de Jesus pelo privilégio e oportunidade. Agradecer os nossos pastores Silas Malafaia, pastor Odilton. É um privilégio estar aqui e agradecer a Deus acima de tudo. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. E na lição de hoje, que é a lição de número 6, o respeito às hierarquias, a gente vai estar tratando do 5º mandamento, que é: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. É o texto áureo da nossa lição, que também está baseado em Efésios capítulo 6, o célebre texto de Paulo, onde Paulo vai ampliar o entendimento do 5º mandamento, aplicando ao relacionamento de servo, de senhor e servo, ao relacionamento de, podemos dizer, patrão e empregado, professor e aluno, e assim por diante. E para a gente poder falar sobre respeito às hierarquias, a gente vai rapidinho aqui definir. Hierarquia é a subordinação de certos poderes uns aos outros. Quando a gente fala em hierarquia, a gente pensa logo nas forças armadas. Você pensa que o soldado é submisso ao cabo, o cabo ao sargento, e assim sucessivamente. Eu não vou ir mais longe porque eu não sou um profundo entendedor desse aspecto, mas é a subordinação de certos poderes uns aos outros. É o oposto de anarquia. Anarquia é caracterizada pela negação de autoridade. A palavra anarquia, literalmente, seria ausência de chefe, ausência de líder. Podemos destacar 2 elementos quando falamos em hierarquia: autoridade e submissão. E nós vemos isso na família, onde Deus, onde a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus pôs o homem como cabeça, o homem é a autoridade na sua casa. Então, a gente pensa também na família quando se fala em hierarquia. Então, a gente tem autoridade e submissão. O que é autoridade? É o direito irrestrito à liberdade de ação. Aqui, adaptando um conceito do pastor Gilmar Chaves, quem exerce autoridade promove a submissão de determinado grupo em prol de um objetivo maior. Ou seja, a autoridade tem o dever de dirigir, orientar, proteger, assegurar o bem-estar de todos. Quem exerce autoridade, ele leva o grupo em direção ao mesmo objetivo, ao mesmo propósito. E hoje, para falar de hierarquia, a gente vai começar falando da família, que é o tópico 1 da revista, a importância da família. Por que família? Porque família é a célula máter da sociedade, é o modelo primário, onde a gente tem onde a criança tem o seu primeiro exemplo de figura de autoridade, nos pais. A família é a célula máter da sociedade, está lá em Gênesis 1, 27 e 28. O conceito de família precede o conceito de Estado. O Estado não tem autoridade para definir o que é família, porque o conceito de família precede o conceito de Estado. E o conceito de Estado ele surge por causa do conceito de família. Isso é interessante. O primeiro ambiente de reconhecermos as figuras de autoridade. A família, ela é a oficina modeladora do caráter e o ponto de partida para todos os outros relacionamentos. Então é na família que o cidadão é formado, que a pessoa é formada para se tornar um cidadão de bem, que vai influenciar de maneira positiva ou negativa lá na sociedade. Que família é essa que nós estamos falando? É a família que está na Bíblia, é a família original. Lá de Gênesis 1, 26 e 27 e 28. É a família surgida do casamento original, lá de Gênesis 2, 24. É a família nuclear. O homem, a mulher e a sua prole, o modelo normativo da Bíblia Sagrada. E quando se fala em família, a gente vai falar dos pais. Em primeiro lugar, qual é o papel dos pais nessa família? O tópico 1, a importância da família. Qual é o papel dos pais? Os pais, eles são responsáveis pela formação dos filhos. O Salmo 127, no verso 4, ele compara os filhos a uma flecha. Você sabe que a flecha, para ser lançada, ela precisa de impulso. Então, quanto mais impulso você colocar, mais longe a flecha chega. Assim são os pais na vida dos filhos. Se os pais conseguirem influenciar de maneira positiva, ensinar, educar os filhos podem chegar muito mais longe e influenciar de maneira positiva a sociedade. Provérbios 22, 6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Lembrando que Provérbios é um livro de princípios. É um livro de princípios. Todo princípio ele só vai surtir efeito se ele for praticado. Então, tanto o pai quanto a mãe exercem influência sobre os filhos e podem ser determinantes no cidadão que irão formar. Quais são as funções do pai? A nossa revista, a nossa lição, no tópico 1.2, ela vai abordar os pais de uma maneira geral, pai e mãe, o homem e a mulher. Eu aqui separei, não porque é mais importante o pai ou mais importante a mãe, eu separei funções do pai, funções da mãe, Vou explicar um pouquinho aqui mais à frente. Mas as funções do pai, em primeiro lugar, quais são as funções do pai? Em primeiro lugar, liderança.
né? O pai lidera a sua casa. Em segundo lugar, o pai ele é ordem na sua casa. Em terceiro lugar, ele é proteção, porque se ele exerce a autoridade, ele é o cabeça, então ele também tem o dever de proteger, né, a sua família, proteger a sua casa. O pai ele é a provisão da sua casa. O Salmo 128, no verso 1 e 2, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque feliz será e te irá bem. Ou seja, o texto está dizendo, né, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, né, o homem que é justo e que anda nos seus caminhos, o homem íntegro. Está falando de vertical e horizontal. Aí vai dizer assim no versículo 2: porque ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. O homem, ele é o responsável pela provisão da sua casa e pela promoção da sua casa. O Salmo 128, ele começa falando da bênção na família, em uma determinada família, mas ele termina o Salmo falando da prosperidade de Jerusalém, ou seja, começa no individual para terminar no coletivo. Ok? Então, promoção, levar a família, né, a prosperar, a crescer. E o pai tem a função também de sacerdote do seu lar. O pai é o sacerdote, como figura de autoridade, né, a quem o filho deve usar como modelo, a quem o filho deve respeitar, aprender a respeitar, né, hierarquia e autoridade, né, como sacerdote do seu lar. O pai ele ensina. Provérbios 4:1, ele fala sobre o ensino do pai, o aspecto pedagógico. O pai ele doutrina, né? Gênesis 18, do 17 ao 19, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus fala para Abraão: Abraão, eu te escolhi para que você ordene os teus filhos e os filhos de teus filhos, para que você ordene a eles, para que as palavras que eu liberei sobre a tua vida, as promessas que eu te fiz, se cumpram na vida deles. Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, você tem a responsabilidade de ensinar os seus descendentes, de doutrinar os seus descendentes, porque se eles manifestarem o mesmo tipo de fé que você manifestou, a mesma bênção que eu liberei sobre a tua vida, eu vou liberar sobre eles. É isso que Deus estava dizendo. O pai, ele é também exemplo. Alguém diz que, um provérbio antigo, que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta, né? Uma outra frase interessante: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Uma outra frase interessante diz que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, ela é a única. Então o pai ele tem que ser o exemplo na sua casa. Isso diz respeito ao aspecto ético e moral. E outro ponto: o pai prepara o filho para a vida, o aspecto social. Você não cria o teu filho para você mesmo, você cria ele para a vida. Você forma alguém que vai influenciar na sociedade, como eu disse, que vai se relacionar, com outras pessoas nos meios sociais. Ele vai se relacionar, ele vai influenciar de forma positiva ou de forma negativa. O pai, ele precisa ser presente na vida dos filhos. O pai, como uma figura, ele serve de modelo para os filhos, ele precisa ser presente de respeito ao aspecto afetivo, ao aspecto psicológico. Lembra que o nosso pastor Silas Malafaia sempre diz que o homem é um ser biopsicossócio espiritual. Nas suas preleções ele fala muito isso, e é verdade: um ser biológico, um ser psicológico, um ser social e um ser espiritual. E é na família que esse ser ele é formado. É na família que esse indivíduo é formado, em todos os aspectos: biológico, né? Psicológico, social e espiritual. Agora, qual a importância, as funções da mãe? Eu separei aqui, não porque é menos ou mais importante, mas a mãe ela tem a mesma função que o pai, essa é a verdade. Porque o homem e a mulher foram criados em pé de igualdade. Gênesis 27 fala que a imagem e semelhança de Deus estava na criação de Deus, que é macho e fêmea os criou, diz o texto. Então os dois estão em pé de igualdade. A mulher ela administra o lar, ela participa efetivamente da educação dos filhos. É importante destacar que na atual conjuntura, né, ou seja, hoje, muitas mulheres trabalham fora e ainda exercem todas essas funções. Algumas são até chefes de família, a gente sabe disso e reconhece isso. Mas a verdade é que a mulher cristã, ela entende o propósito de Deus e a missão que Deus lhe confiou, de ser submissa ao homem, ou seja, de estar debaixo da mesma missão, do mesmo propósito, ou seja, criar os filhos tementes a Deus e servir de modelo, de figura, para que os filhos aprendam a obedecer hierarquia. O filho que não obedece, não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar o pastor, não vai respeitar o professor na sala de aula, ele não vai respeitar ninguém, porque é em casa que ele é educado, ele aprende a respeitar e a obedecer. O texto de Êxodo 20:12, se você prestar atenção, estudar um pouco mais, aprofundar, você vai ver que ele transcende, como diz o autor da revista, o conceito de obediência. Ele se refere aos pais como se os pais já fossem idosos, já tivessem uma certa idade, uma idade avançada. Né? Pessoas que na velhice precisam ser cuidados,
ser socorridos, ser ajudados, não é isso? E o tópico da revista fala exatamente a quem se destina o texto bíblico, justamente a este grupo de pessoas. Este é um assunto importante nos nossos dias, por quê? Porque a juventude, a mocidade é idolatrada, mas a velhice ela é desprezada, muitas vezes até no seio da igreja. Os idosos são postos de lado. Agora, eu vou falar aqui de uma maneira ampla, de uma maneira geral, como tratamos os nossos idosos aqui no Brasil. Vou te dar aqui alguns dados. Os dados do IBGE de 2017 diz que 14% da população brasileira, ou seja, mais de 30 milhões de pessoas, têm 60 anos ou mais. Uma outra coisa interessante, nos últimos 10 anos, o número de idosos abandonados em abrigos públicos cresceu 30%. Estes números podem dobrar em menos de 30 anos, levando em conta o que? A expectativa de vida, que ela aumenta, conforme o tempo vai passando, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, da medicina, a expectativa de vida ela tem sido maior, ela tem aumentado. Agora, o outro fator é a falta de planejamento financeiro, porque o Brasil não é visto como um país que não tem educação financeira, uma boa educação financeira. As pessoas não se preparam para o futuro. Então, isso aumenta o número de idosos abandonados aí nos asilos, nas instituições públicas. Mas não é só isso, não. Tem gente que tem dinheiro, tem poder aquisitivo e pega o pai e coloca no asilo e deixa lá o pai. Fica 1 ano sem ver o pai, 2 anos sem ver o pai. E a lição de hoje está trazendo para nós isso à tona, para nos chamar a essa responsabilidade. Olha que interessante essa frase que eu não sei quem é o autor. Os que constroem a sociedade na qual a velhice ocupa o lugar de honra podem esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar algum dia. Ou seja, se amanhã ou depois você quer ser socorrido, se você precisar, você precisa socorrer. Jesus diz o seguinte em Mateus 7,12: tudo aquilo que quiser que os homens vos façam, façai vós também. A lei é a hora da Bíblia. É a lei é a hora da Bíblia. Agora, qual é a resposta bíblica para isso? No tópico 2.1.1. A resposta bíblica é o amor. Nós somos cristãos, temos que falar do amor, mas aqui não é o amor pragma, o amor negócio, o amor de troca, o amor de interesse, o amor da mídia, não. Aqui é o ágape. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O amor é altruísta. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro. Agora, olha o conselho de Paulo, olha a ordem. Conselho não, olha o que Paulo diz para nós em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo diz para nós: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Irmãos, isso é muito sério. Em 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo ele descreve o homem deste tempo, um dos termos que ele usa é que o homem seria sem afeição natural. Vem da palavra grega estorge, usando o elemento de negação. Estorge seria amor pela família, mas ali aparece astorgos, que é sem amor pela família. É uma das características do perfil do homem desse tempo, sem amor pela família. É por isso que isso está acontecendo na nossa sociedade. Mas nós, como cristãos, a resposta bíblica é o amor. Nós temos que manifestar o amor, manifestar o amor. Essa é a resposta. Exatamente, 2.2. Recompensas devidas ao tratamento dado aos pais. Quais são as recompensas? Em primeiro lugar, longevidade. É o que está no texto. Honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Longevidade. Aqui fica subentendido não somente uma vida longa, mas uma vida longa e abençoada na presença de Deus. Em contrapartida, o não cumprimento desse princípio atrai a morte. Está em Êxodo 21:17. Quem amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, morte. Gálatas 6:7, Paulo diz: não se engane, Deus não te deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, ele ceifará, ele vai colher. Então a maneira como você trata o seu pai e a sua mãe pode ser a maneira como você vai ser tratado pelos seus filhos amanhã. Essa aqui é a verdade. Negar o sustento ou abandonar os pais é o mesmo que amaldiçoá-los. É a mesma coisa, tem o mesmo sentido. O tópico 3 diz assim: como o Novo Testamento aplica o 5º mandamento? Como nós dissemos no início, Paulo ele vai ampliar a aplicação deste 5º mandamento. O Novo Testamento ele acompanha o mesmo raciocínio do Antigo. Devemos ressaltar que antes de falar das relações no aspecto horizontal, Paulo enfatiza o relacionamento com Cristo, o aspecto vertical, Efésios 5:21. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está falando para crente, para a igreja. E nós aqui também estamos ministrando para você, para mim, que somos igreja. Qual é o dever dos pais como igreja?
né? Os pais devem evitar cobrar exageradamente os seus filhos e tratá-los com amor, sabedoria e mansidão. Efésios 6,4, né, diz que, Colossenses 3,21 vai dizer que o pai não deve irritar os seus filhos, para não desanimá-los. Tem pai que coloca sobre o filho uma cobrança exagerada, né? Exagerada. Os filhos, eles devem ser criados tementes a Deus. Dizem que filho de crente não é crente, mas eu digo que filho de crente é crente. Você e eu temos que ensinar os nossos filhos a serem tementes a Deus. Temos que ser exemplos para eles disso, de obediência a Deus, de serviço a Deus, para que eles possam entender isso e praticar isso. Quais são os deveres dos filhos? Tópico 3.2. Em primeiro lugar, honrar os pais. Está no texto bíblico de Efésios 6.2 e está em Êxodo 20.12. Honrar os pais. O que é honrar os pais? Respeitar, obedecer e fazer escolhas acertadas. É interessante que Provérbios 23:24 vai dizer: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Uma coisa que mais alegra o pai é quando o filho faz escolhas de acordo com aquilo que ele aprendeu em casa. Estou falando de uma família cristã, é lógico. Quando o filho segue o caminho que o pai ensinou, que o pai sofreu para educá-lo, para conduzi-lo naquela direção, o pai se alegra quando o filho faz escolhas acertadas. A maneira de honrar o pai é respeitar, obedecer e fazer escolhas acertadas. Agora, a abrangência do quinto mandamento vai muito além da relação da família, como eu falei aqui no início, vai muito além. Muito além. Porque nós entendemos que quem serve a Deus, não serve a Deus só dentro de casa. Vale ressaltar que a igreja começa dentro da nossa casa. Então, na nossa casa que começa a igreja, é lá que nós começamos a ser o exemplo. É dentro do nosso lar. Mas, mais uma vez, eu vou ressaltar. Servir a Deus não é só dentro de casa ou dentro da igreja. Servir a Deus, para onde você for, você está servindo a Deus. No teu trabalho, você é servo de Deus. Onde você estuda, você é servo de Deus. Então, por onde você vai, né, você precisa ser um servo e um adorador. Porque a adoração não é um momento de culto e não é em casa. A adoração é um estilo de vida. Por onde você for, você é adorador, você é servo de Deus. Podemos enfatizar que mesmo que patrão e servo, por exemplo, não sejam crentes, não sejam cristãos, né, o amor deve reger todas as relações, porque Paulo diz em Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Para concluir, a pós-modernidade tem invertido valores e princípios que regeram nações que se mantiveram de pé durante o curso da história. O quinto mandamento nos alerta a defender as relações familiares para que tenhamos um futuro. Deus abençoe você nessa noite, que Deus te conceda graça, sabedoria, em nome de Jesus. Amém.